Então, pessoal, boa tarde a todos. Esse é o primeiro Red Talks da série DevSecOps, desenvolvendo uma aplicação segura. Então, o que vocês vão ver hoje faz parte de uma série de 3 Red Talks, em parceria com a Vera Code. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e quem está aqui comigo e vai falar sobre esse tema é o Daniel, representando aqui a Red Belt, o Lucas Tudo bom, Ferreira gente? e o Lucas Ferreira e o Rafael Maia, também aqui representando a Vera Code. Só lembrando que a gente vai disponibilizar o conteúdo no YouTube e no LinkedIn. E após a apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, fique à vontade para mandar suas perguntas pelo Q&A do Zoom, para quem está assistindo pelo Zoom, ou através dos comentários do LinkedIn, para quem está assistindo pelo LinkedIn. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Agora é com vocês, viu? Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Como a Luísa nos apresentou, eu sou o Daniel Marque, sou consultor da Red Belt. Eu tenho aí mais de 20 anos de experiência na área técnica, com desenvolvimento, passando por DevOps e depois entrando na área de segurança aí com DevSecOps. Hoje nós vamos fazer uma apresentação do Red Talks, né, sobre como desenvolver uma aplicação segura, tá? Será uma série aí de episódios, tá? A gente vai tentar deixar o conteúdo, vamos deixar o conteúdo mais fluido, né? Não vamos deixar o assunto muito pesado, vai ser mais num clima assim de um bate-papo, com conteúdo técnico, tá? Para não atrapalhar aí, para não ficar maçante aí para todos assistirem, tá bom? Isso aí, maravilha. Então, para introduzir aqui ao assunto, né, que a gente vai abordar aí durante essa talk, aqui nós temos, de forma geral, quais são os passos essenciais para que a gente possa ter um processo bem legal e maduro de segurança durante todo o ciclo de desenvolvimento, né? Então, como a gente pode ver nesses pontos aqui, primeiro é descobrir. Então, a ideia desse descobrir, basicamente, passa por a gente saber quantas aplicações nós temos, né? Quais as características delas, no sentido de ser uma API, ser uma aplicação web, mobile, microserviço, monolito. Então, todas essas características são importantes. E também, obviamente, saber quais delas são mais críticas para o negócio. Então, uma vez que elas estão ali em funcionamento, né, elas não podem sofrer nenhum tipo de ataque, brecha ou ficar indisponível, pois vai ter impactos muito grandes dentro da organização. Uma vez que a gente tem essa separação e essa visão, é hora da gente começar a integrar elas dentro do processo de desenvolvimento, né, já integrando segurança também, para que a gente, né, basicamente já tenha ali um baseline, né, ou saiba qual que é o risco exposto para cada uma dessas aplicações. E aí, tendo esse conhecimento, nós partimos para as políticas. Então, a ideia das políticas é a gente conseguir definir o que vai ser aceito ou não, principalmente para essas aplicações mais críticas, né? Então, uma vez que eu já tenho mapeado quais são as mais importantes para o negócio, eu consigo atribuir políticas de segurança que são mais rígidas, um pouco mais rígidas, devido à criticidade delas para o negócio. As demais que não são tão críticas assim, eu consigo ter políticas um pouco mais flexíveis, né? Após isso, nós vamos então fazer a triagem dos resultados, ou seja, todos os scans que foram feitos para essas aplicações, nós vamos ter um entendimento mais aprofundado para que a gente consiga, de fato, começar a priorizar os resultados e aí sim entrar num fluxo de correção. Após essas correções, a gente vai ter os relatórios sendo atualizados, né, juntamente com os KPIs e métricas, para que a gente consiga, né, ter um histórico e uma melhoria na maturidade de segurança. E aí, por fim, a gente consegue usar esses relatórios e KPIs e criar ali processos de treinamento, processos de conscientização,
para que, na verdade, né, a gente consiga, de fato, começar a introduzir uma cultura de segurança durante o processo de desenvolvimento. Legal, isso mesmo, Lucas. Então, aqui nós temos aqui um conjunto de 6 passos para resumir aqui, de como a gente pode integrar a segurança ao ciclo de desenvolvimento da aplicação, né? Ou seja, descobrir os riscos, integrar, criação de políticas para aplicação, fazer triagem, relatórios e treinamentos, tá? Mas aqui nós estamos falando de segurança, né? Mas o que que seria a segurança? Do que nós temos que nos proteger, né? Os 3 pilares da segurança da informação são confidencialidade, ou seja, a informação ela tem que estar confidencial, integridade, ela deve ser íntegra, e disponibilidade, né? Esses são os 3 pilares da segurança. Segurança, no caso, é a gente. Vamos pensar um pouco em segurança. Segurança é o quê? É a gente estar protegido contra as ameaças que geralmente podem acontecer aos nossos pontos fracos, né? Então, existe um risco de que algo aconteça, algo de ruim aconteça, que alguma eventualidade, alguma fatalidade, ou mesmo através de agentes mal intencionados, que eles visam atacar o nosso ponto fraco. E isso tudo, existe um risco para que isso aconteça. Não é verdade, Lucas e Rafa? Isso mesmo. Perfeito. Perfeitamente. Aí, se tratando, né, a gente vai até detalhar um pouco mais, quando a gente fala de software em si, né, isso acaba sendo uma ameaça muito grande, né, porque o software, né, por exemplo, se a gente pega um site, né, para uma empresa de e-commerce, ele é a janela aberta ali, aonde o maior risco tá colocado, né, exposto para todo mundo, e uma vez que, caso uma vulnerabilidade seja explorada, ele certamente vai impactar severamente o negócio. Então, ter esse entendimento é muito importante. E um Sim. ponto É, legal é que o software, se você pensar, ele tem acesso irrestrito aos dados. Então, ele teria acesso ao seu banco de dados, teria acesso ao arquivo, um armazenamento de arquivos, armazenamento de documentos. Então, realmente, ele é uma porta de entrada para os atacantes, por isso que ele tem que se preocupar muito forte nessa parte de software. isso. Então, o ponto-chave aqui desse slide é o quê? É a gente conseguir passar uma mensagem de que antes de a gente iniciar um processo de tornar um ciclo de desenvolvimento seguro, a gente precisa saber um pouco das ameaças, dos riscos que a gente está correndo, né? Como o Rafa e o Lucas chegou a mencionar, data leak, né? Ou seja, alguém pode invadir o seu sistema através de uma vulnerabilidade e roubar informações e vendê-la na dark web. Pode ser através, por exemplo, de você acessar um dispositivo aí, mobile, e acabar fraudando uma conta bancária, né? Esse próximo slide aqui, deixa eu passar. Esse próximo slide aqui, ele fala bem sobre isso, né? Então, aqui a gente traz algumas notícias, tá? Algumas atuais, algumas nem tão atuais, tá? Eu vou falar um pouco, já vou passar para o Rafa falar aqui, né? Sobre essas notícias, né? Mas esse slide aqui também é para a gente discorrer um pouco aqui sobre essas fatalidades, né? Mostrar para vocês que são coisas reais que acontecem no dia a dia. Então, a proteção não é algo fictício, não é um gasto desnecessário, né? É algo que realmente acontece, né? Então, para a gente observar. Então, a gente já entendeu o que é a segurança, já entendeu que existe um risco de ocorrer um ataque aos nossos pontos fracos, né? E aqui a gente veio pontuar algumas notícias, né? Por exemplo, essa daqui é quentinha, ó. Essa daqui eu peguei praticamente hoje, né? Ela é de 2 dias atrás, né? Então, teve um ataque aí zero day no TikTok, né? Então, é, é, pessoas maliciosas aí, né? Indivíduos maliciosos ou até organizações maliciosas, elas identificaram uma brecha no TikTok
e começou a pegar contas das celebridades, né? Aqui um outro caso também, por exemplo, mas só que é um pouco mais antigo, por exemplo, que a justiça brasileira condenou a bancos, instituições financeiras, indenizarem vítimas de fraude no aplicativo que tiveram seu celular roubado. Então, por exemplo, a pessoa está lá, está andando na rua, vai tirar uma selfie, passa o bandido lá, rouba o celular, faz um jailbreak, né? Então, ou seja, não é uma vulnerabilidade que a pessoa está usando, o hacker vai lá, invade o celular e quebra a segurança e consegue acessar. Não, a pessoa roubou fisicamente o aparelho através de um jailbreak, ela foi lá e transferiu algum valor, né, fraudou essa conta e mesmo assim a justiça condenou os bancos a indenizar. Então, essa é a importância de você ter aí a segurança na camada de aplicação. Daniel, até complementando, dessas notícias deixa claro dois tipos de ataque, né? Nós temos um ataque direcionado, por exemplo, do jailbreak. Foi furtado um celular, quem queria ter acesso fez um ataque direcionado no celular, efetuou um jailbreak, conseguiu acesso dentro do celular e acessou a conta da pessoa, mas também temos tipos de ataques não direcionados, por exemplo. A gente pode dizer que existem algumas pessoas que são aventureiras, ou existem sistemas que varrem a internet à procura de sistemas vulneráveis. No momento que ele encontra um, ele vai verificar que tipo de dado ele pode obter dentro desse sistema. Então a gente tem que pensar dos dois lados, né? Até o modo que a gente brinca. Nós que trabalhamos com segurança, a gente tem que ter sorte todas as vezes de quando alguém procurar uma vulnerabilidade, nós já tivermos corrigido ela. Já quem está procurando precisa ter sorte apenas uma vez. Então é sempre essa batalha que existe nesse ambiente. Uma pequena brecha ele já é o suficiente para ele comprometer todo o sistema, né? Exatamente. Até complementando o que eu acabei de dizer, então, ó, vou trazer um exemplo para vocês. A gente sabe hoje que 74%, através de estudos, 74% dos aplicativos que existem hoje, existem falhas de segurança. E essas falhas de segurança, pelo que constam, mais ou menos 56% já possui listado no CW Top 25 ou dentro do ASP Top 10. Muitas vezes a gente olha o ASP Top 10 e verifica, por que o SQL Injection nunca sai do ASP Top 10? Estamos falando de uma vulnerabilidade que está aproximadamente 26 anos. Então, por que que nunca sai? Isso é muito testado pelos desenvolvedores. Eles querem saber, pô, é uma vulnerabilidade que sempre existe, todo mundo esquece, não fica atento a esse tipo de vulnerabilidade, às vezes não tem a visão dessa vulnerabilidade, e é uma vulnerabilidade que é facilmente explorável. Então, existem tutoriais na internet, tutoriais no YouTube para pessoas conseguirem explorar essa vulnerabilidade. Por isso que a gente fala que é muito importante pesquisar esse tipo de vulnerabilidade, se existe dentro das aplicações, sendo que vulnerabilidades facilmente exploráveis e de um alto risco para todo o negócio. Então, isso que tem que tomar muito cuidado nesse ponto também. Perfeito. Bom, então aqui, essa primeira fase foi o quê? Foi para a gente conversar, né? Para a gente expor para vocês mais ou menos do que nós iríamos falar, né? Passar alguns conceitos de o que é segurança, do que nós estamos se protegendo, né? Identificando que essas vulnerabilidades, essas falhas, elas acontecem no mundo real e geram impacto ao seu negócio, né? Então, agora a gente vai começar a prática, né? Como é que... tá legal, eu já entendi, eu já sei que eu tenho que perceber quais são os meus pontos fracos, eu entendi que essa é uma ameaça real, não é algo fictício. Tá, mas como eu implemento isso no meu cenário, na minha empresa, tá? Lógico, a gente vai passar aqui um overview, tá? Para que vocês possam fazer aí, para ter um entendimento e que possam implementar na empresa de vocês, mas a gente recomenda aí que vocês tenham assessoria aí de profissionais que têm expertise na área. Por quê? Porque o que a gente vai passar aqui, a gente não vai entrar muito a fundo para não ficar um assunto maçante, um assunto chato, e também a gente entende que não seria produtivo, não daria para passar todo o nosso conhecimento aí de muitos anos aqui
em poucas horas de apresentação. Mas a gente vai dar um breve overview que já vai vai dar o caminho das pedras aí para vocês, vai ser bem legal. Aqui eu fiz até um gráfico aqui, né, do ambiente caótico brincando, tá? Aqui é um retrato, é uma brincadeira, mas isso aqui acontece no real, tá? Então, tem empresas que ainda possuem os seus processos de forma manual, né? E aí, né? Então, por exemplo, vou descrever aqui o processo para ficar mais claro para vocês. Então, vamos supor, né? Aqui é todo o processo manual, desde você desenvolver uma funcionalidade na sua aplicação ou criar uma aplicação, até você passar e colocar ela em produção, como é geralmente feito nas empresas. Então, por exemplo, aqui nessa primeira tela aqui, vamos criar uma nova funcionalidade, né? Aí faz-se aquela reunião, né, onde todo mundo chega no Teams ou em outras ferramentas de videoconferência, faz-se um alinhamento, conversa-se com clientes internos, com analista, né, o desenvolvedor participa todo mundo para entender o que vai ser feito, né? Então, nesse ponto, ocorre um alinhamento de requisitos e inicia-se, de fato, o desenvolvimento. Após ser passado algumas sprints, né, esse desenvolvimento ele vai para início do testes. A início do teste, o que você precisa fazer? Você precisa provisionar ambiente para testar, né, essas funcionalidades ou aplicações, né? Também disponibilizar recursos de QA, porque num processo manual você precisa ter profissionais que vão criar um set de testes e que vão lá manualmente fazendo os testes. E a cada correção, volta para o desenvolvedor e faça a correção, né? Então, aqui, ó, né, eu fiz até uma frase aqui lúdica, né? O analista de QA, bug, aí o dev, né? Ok, vamos corrigir. E após algumas correções, finalmente conseguimos concluir os cenários de teste com êxito. Agora, o que o pessoal faz depois que terminou o teste? Vamos correr com o formulário de Gmood, né? Então, o pessoal já corre lá o formulário de Gmood para quê? Para colocar no ambiente de homologação para o cliente fazer as validações dele. E, em paralelo com essa criação aí do Gmood, é criado um pacote, né, manual lá, um zip do que vai ser implantado, e aí o desenvolvedor ele vai lá, pega um bloco de notas e escreve passo a passo o que precisa ser feito. E aí manda para o time de operação, né? Tem janela ou não, já manda para o time de operação. Muitas vezes aqui, ó, o operador aqui, né, o profissional de operação, ele pega, lê o manual, às vezes o dev escreveu de uma forma que só ele entende, ou às vezes o profissional é um pouco júnior, né? E aí fica, meu Deus, como assim? Acaba chamando o dev, né? Aí o dev vai lá junto, dá aquelas marretadinhas e pronto, deploy feito com sucesso. Por que eu mostrei toda a complexidade aqui desse processo? Porque nesses enlaces, onde profissionais de cada área vão conversando com o outro, pode ocorrer alguns efeitos, como, por exemplo, telefone sem fio, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a figura do dev e de operações diferentes para quê? Para você segregar responsabilidades, para você não dar muito poder na mão de um único profissional e que, na prática, algum desses processos eles acabam sendo burlados, né? Então, tá aí a necessidade de você colocar um, é, um processo automatizado, né? E aí surgiu o DevOps, que falou, bom, tá bom, então vamos automatizar todo esse processo para a gente ter entregas mais rápidas, né? E, o indivíduo ter que colocar menos a mão nos ambientes, né? Então, foi criado o ciclo DevOps, representado aqui por um ciclo do infinito, onde a primeira fase é a fase de planejamento, onde a pessoa ela vai fazer o levantamento de requisitos, especificação do que precisa ser feito, codificação, o build test, que geralmente é esteiras de CI/CD que fazem, né? De CI aqui no build test, depois vai para a release
o CD, que depois o Lucas vai explicar, vai fazer o deploy em produção, operar e monitorar. Legal. E um ponto legal, Daniel, até para acrescentar, esse ciclo de procedimentos ele é uma evolução. Eu vou trazer um pouco de experiência, trabalhei em startups, trabalhei em grandes empresas, que sempre acontece o seguinte, como ele mostrou no slide anterior, existia um fluxo onde o fluxo era extremamente rápido, mas sujeito a falhas, mas isso era importante, necessário naquele momento, porque a empresa é uma startup, a gente tem que lançar um produto muito rápido, a equipe é enxuta, então não existia muita burocracia para fazer o trabalho. Vamos imaginar que em um certo momento fizeram um deploy e ocorreu um problema. Eu falava, gente, vamos criar um documento de GMUD para que alguém aprove junto comigo para que divida essa responsabilidade, como o Daniel falou. E essa evolução do ciclo, chegamos nesse ciclo infinito, onde, como ele comentou, né, temos o planejamento da feature, é feito código, teste, feito uma release através de documentação, GMUD, controles, feito o deploy, depois surge uma necessidade de monitoramento. Quem está cuidando disso após a produção? Então, existe, às vezes, uma equipe de sustentação que recebe toda a informação necessária, e sempre que vai surgindo uma nova deploy, surge alguma dúvida, fala, eu preciso de mais informações, preciso de um novo processo para entender, e assim, isso é cíclico, porque no momento, todo o programa, todo o sistema, ele evolui. Então, vai ser gerada uma nova feature, que ele vai seguir o plano novamente e vai ficar nesse infinito, sempre seguindo atualizações. A gente fala que é um Sim, sistema vivo e um fluxo vivo nesse ponto. exato. E aqui, por exemplo, quando volta o outro ciclo, né, você vai ter uma nova lista de atividades, de feature, e você ainda vai ser retroalimentado bugs e falhas de segurança que são identificadas aqui em tempo de operação e monitoramento, não é isso? Exatamente. Muitas coisas são detectadas em monitoração. Quando é monitorado, encontramos uma falha em segurança. O que causou essa falha? Sempre há um estudo sobre isso. Então, é passado para o desenvolvedor o que causou, ou o desenvolvedor faz o estudo para verificar esse problema, e geralmente a correção é liberada junto com a próxima release. Então, todos os dados do anterior vai retroalimentar, como o Daniel falou. E serve como base de conhecimento também para o futuro. Bom, aí entrando um pouco mais nos pormenores, né, e da cultura DevOps, né, a gente tem algumas nomenclaturas aí que são bem conhecidas, né, e uma delas é a integração contínua ou CI, né. Então, para contextualizar o que é integração contínua ou CI, de forma geral, é um fluxo de trabalho aonde a gente tem ali um repositório de código onde vai estar todos os arquivos e a aplicação em si. E aí eu posso ter uma ou mais pessoas ou equipes, né, que vão contribuir continuamente com esse código. Então, cada um vai ter um clone, né, uma cópia dessa, esse repositório, ele vai fazer as alterações, o desenvolvimento das novas funcionalidades, e aí, uma vez que eles fazem isso, eles novamente colocam, né, esse código no repositório, e aí geralmente é passado por vários testes de validação para ver se está tudo ok. Muitas vezes pode ter até validação de pessoas, né, responsáveis para validar tudo aquilo que foi alterado ou desenvolvido de forma nova, né, uma nova funcionalidade. E aí, para complementar, como a gente está vendo, né, nós temos a entrega contínua, que é o CD. Então, basicamente, uma vez que eu já tenho o CI ali, que eu já tenho as alterações ou a nova funcionalidade, passou por vários testes, nós temos a preparação dessa aplicação para ser entregue em um ambiente de infraestrutura, né? Seja um ambiente de desenvolvimento, homologação ou até mesmo produção, né? E aí, nesse momento do CD, também podem ser integrados diversos testes para garantir que essa entrega seja feita sem maiores problemas. Tá. Aqui para complementar, né? é, geralmente o pessoal, às vezes o pessoal confunde, né? Acha que CI/CD é uma coisa só, né? Então, você tem lá o CI, que é o Continuous Integration, onde vai ocorrer o processo de build, testes automatizados, né? Dentro de uma esteira. E o CD, que ele pega o artefato, né? Pode,
Depende da estratégia, mas eu gosto muito de trabalhar com a linha que ele pega o mesmo artefato que já está testado e trafega pelos ambientes, né? Vai fazendo a entrega, né? E para a gente aplicar essa segurança, né, nesse ciclo, então qual foi o primeiro passo? Por que que a gente explicou tudo isso? Porque a gente mostrou, né? Tá, você tem um cenário que ele é todo manual e que ele é propenso a vários pontos de injeção de falhas de segurança, principalmente, né? Então, o primeiro passo seria o quê? Você automatizar esse processo para você garantir tanto a continuidade do negócio, né? Porque se você deixa o processo manual com a troca de profissionais, você acaba perdendo know-how e pode ser que você gere uma indisponibilidade aí, né? Também a parte de integridade, ou seja, você criando um processo automatizado, você deixa os dados íntegros, né? E também tende à confidencialidade, né? Só que esse processo de automação, né, ele tem alguns pontos que precisam ser observados, né? Então, geralmente, quando uma pessoa que não tem, um profissional que não tem experiência, ele simplesmente vai dar a cara pela primeira vez com automação de processos, ele acaba esbarrando com alguns pontos que a gente vai citar esses pontos aqui para vocês já se prepararem, caso você esteja aí com esse nível de maturidade para evoluir para um processo automatizado, tá? Então, um dos pontos aqui de desafios que a gente precisa vencer é a questão das pessoas, é a questão cultural, né? Então, alguns profissionais, eles já estão acostumados a trabalhar naquele modo operando, né? E ele tem um certo desconforto em mudanças, ou ele desconfia que o processo automatizado do DevOps pode ser eficiente, né? Ou não tá muito motivado, porque vai ser, inicialmente, existe um trabalho maior a ser realizado até ficar todo o processo fino e fluir naturalmente, né? Também, outro desafio é o quê? Você, com todo um processo manual, fazer um levantamento de KPIs e métricas para você conseguir justificar para os gestores, né, e diretores, né? Porque, afinal, ele envolve um investimento, um financiamento, né? Então, toda vez que você vai colocar uma tecnologia nova, você vai ter que treinar as pessoas, você vai ter que contratar profissionais especializados, então você vai precisar justificar esse investimento através de KPIs e métricas, né? E também isso já puxa uma outra questão, né? Já se prepara para responder perguntas complexas, como referente ao fluxo, como que vai ficar o fluxo de branches, por exemplo, né? Mas é sempre importante aqui, esse último item aqui, né? É sempre importante você ser transparente, você ser como se diz? Você ser correto ao passar as informações, né? Então, ou seja, não é legal você ficar elaborando, inventando muitas expectativas que são irreais para a melhoria do DevOps, tá? Aqui a gente apresenta um ponto, né? Esse um ponto aqui é a parte de versionamento de código, né? Então, aqui, por exemplo, estamos usando a estratégia de Git Flow, tá? Tem times que usam Git Flow, tem times que, dependendo da estratégia, utiliza Trunk Based com modelos mais maduros, né? Como, por exemplo, um Blue Green ou um Canary, né? Mas a gente vê que boas partes das empresas utilizam esse sistema de Git Flow. E aí surge, né? Você vai automatizar todo o processo. Então, além de uma pergunta difícil que vai surgir, tá? Como que a gente vai trabalhar todo esse processo aqui de forma automatizada? E em caso de, por exemplo, ter que fazer um hotfix, como que vai funcionar, né? Então, já se prepara. Você vai ter esse tipo de pergunta. E também aqui a gente salienta, né, que nesse processo aqui, você também, ó, tá vendo? Cada setinha dessa daqui é uma squad fazendo um merge, trabalhando em cima do mesmo código, né? Então você tem branches de features que vai ser jogado na develop
E aí são pontos de injeção de falhas e vulnerabilidades, não é, Rafa? Isso que eu ia comentar. A cada momento que estamos alterando o código, existe a possibilidade de uma nova falha. Pode ser que eu tenha 4, 5 squads, cada um fazendo uma feature diferente. No momento que é feito o merge, vamos imaginar que todas elas utilizam um código em comum, um framework da própria empresa. E pode ser que o modo que estão utilizando esse framework gere uma nova vulnerabilidade. Por isso que é muito importante validarmos a cada momento de mudança de código do repositório, tanto no momento do pull request, na entrada de um novo código, quanto no momento de um merge, para ter certeza que não está inserindo novas vulnerabilidades dentro do código que será publicado. Esse é um dos pontos muito importantes para garantir que está seguro desde o início até o momento que foi a produção. Sim. Quer complementar alguma coisa, ô Lucas? Eu acho que vai ficar até um pouco mais claro quando a gente passar ali na demonstração, mas acho que a ideia é essa, né? O ponto é que são muitas pessoas trabalhando às vezes no mesmo código ou em códigos diferentes, e aí imagina que cada um pode introduzir uma ou mais vulnerabilidade. Então, se você não tem pelo menos uma validação em cada um desses pontos, né? No final quando você vai implantar esse software, imagine quantas brechas não podem estar lá, né? Então, é a ideia que a gente está tentando passar aqui da importância de se fazer essas validações de forma frequente. Sim. E esse ponto aqui é legal também, outra coisa que eu lembrei agora, esse ponto é legal também para a gente, quando a gente estiver arquiteturando uma solução de automação dos processos, também a gente pensar é, como que a gente vincula, por exemplo, um determinado commit, né, uma determinada release que foi aqui para master, com o artefato, porque nesse sistema aqui de versionamento de código-fonte, nós estamos trabalhando com código-fonte mesmo, né? Depois que ele for automatizar, passar por uma esteira de CI e for gerado o artefato, você vai gerar um artefato, mas como que você vai estar correlacionando aquela versão, aquele commit com o artefato, né? Tem essa questão também. E então, né? Então, já que a gente entendeu o que é o CI/CD, o ciclo de desenvolvimento da aplicação, né? É, agora vamos falar de como a gente tornar esse processo seguro, tá? Aqui, o que que acontece? Quando, geralmente, se você vai falar com uma pessoa que não está acostumada, com profissionais que não estão acostumados, ou que não são tão técnicos, eles falam, ah, tá legal. Ah, é para pôr segurança? Beleza, quanto custa? Ele logo pensa num appliance, numa caixinha que ele vai conectar, ou senão ele fala, ah, tá bom, então vamos ter que colocar um, um step, uma fase aqui, uma etapa no nosso processo. E não é isso, né? Então, lembra que a gente estava identificando é, as ameaças, os riscos? Então, aqui a gente vê um ciclo aqui com um monte de controle de segurança, mas eu logo já vou adiantando, né? Não é necessário você colocar todos esses controles de segurança. Isso você vai fazer uma análise de acordo com o risco de ocorrer e a criticidade da aplicação, o risco de acontecer um ataque para aquela aplicação e a criticidade dela, o quão crítico ela é para o seu negócio. Então, por exemplo, eu vou citar algumas aqui. Na fase de planejamento, por exemplo, você pode fazer a parte de criação de políticas. Aqui, entre a parte de levantamento de requisitos e definição das histórias, você pode fazer uma modelagem de ameaça, né, para dar uma checada que se foi atendido questões como, por exemplo, LGPD, né, políticas internas da aplicação, né, e também ver se a arquitetura da aplicação, né, ela não contém aí possíveis vulnerabilidades, isso tanto em tempo de codificação quanto em tempo de regras de negócio, tá? O SAST SCA, que nós vamos falar, Pentest, e passando aqui depois na fase de release, também para uma etapa que eu quero
reforçar, que é o quê? A validação de conformidade. Por quê? Não adianta você definir uma política, você fez a modelagem de ameaças, fez toda uma definição do que deve ser feito, do que deve ser atendido, só que na hora de você lançar a release e for colocar em produção na prática, nada foi atendido. Ou seja, todo mundo levantou, fez aquela documentação, só que na hora de implementar, né? Será que ela foi implementada realmente? Então, essa etapa aqui de validação de conformidade eu acho muito importante. Dentre outras aqui, funcionalidades, não é mesmo, Rafa? Isso. Até um ponto interessante você pensar, como ele mostrou, né? A política completa a validação de conformidade. Durante todo o ciclo de desenvolvimento, temos algumas ferramentas para auxiliar a entrada de evitar que entre novas vulnerabilidades. E até no momento de operação, monitor, a gente tem funcionalidade de, por exemplo, eu tenho um log que eu vou fazer a monitoria em cima desse log, porque se acontecer algo, eu tenho uma resposta de maneira mais rápida. Então, uma está sempre complementando a outra. Uma sozinha pode ser que não faça toda a diferença, mas o conjunto de várias funcionando vai aumentar em muito o nível de segurança da aplicação de vocês. Sim. Tem aqui também, né, uns pontos legais, né? Tem esse daqui, você montar uma lista dos seus ativos e da cadeia de suprimentos, né? Exato. Porque, às vezes, muitas vulnerabilidades não ocorrem só no código que o seu desenvolvedor fez. O seu desenvolvedor nem sempre ele vai reinventar a roda, né? Ele vai usar componentes de terceiro, geralmente open source, que já tem até vulnerabilidades catalogadas. Então, é interessante você fazer um levantamento aí da cadeia de suprimentos e também elaborar quais são os riscos de cada componente, né? Tem algo que é relativamente recente aí também, que é o Pentest as a Service, né? Fora o SAST, o SCA, o DAST, que nós vamos falar aqui nos slides seguintes, tá? Bom, o que esse slide aqui nos remete agora que nós entendemos todos esses conceitos, o que é que nós vamos abordar nessa série, tá? Então, nessa série aqui, nós elaboramos 3 episódios, tá? E dentro desses episódios, nós vamos abordar essa parte do ciclo, ó. Nós vamos enfatizar aqui, ó. Ele vai desde o levantamento de requisitos e criação de histórias, tá? Nós vamos passar aqui pela parte de codificação, depois uma parte de SAST, SCA no próprio terminal do dev, ou seja, na própria IDE, em tempo de desenvolvimento, o desenvolvedor ele já vai conseguir fazer essas, eh, esses testes de segurança, né? Passando por uma etapa aqui de code review, né? Que seria uma revisão manual, né? A pessoa mesmo fazendo a revisão e a validação do código, depois passando pelos mesmos testes de SAST e SCA, só que de uma forma automatizada. Ah, mas por que que tem 2 pontos aqui, né? Por quê? Porque, por exemplo, aqui, imagina que cada dev, né, no terminal do dev, imagina que você tem dezenas de desenvolvedores, e cada desenvolvedor já está fazendo uma diminuição ali da injeção de vulnerabilidades já a partir desse ponto, né? E depois, quando faz o merge, né, que você junta os códigos fontes como naquele slide lá do Git, né, do versionamento de código, é feito novamente para pegar aí algumas falhas, algumas vulnerabilidades que foram injetadas na junção da execução dos códigos. E, por fim, o DAST, né, que seria o teste dinâmico da aplicação. Bom, então, tendo esse conceito, né, a gente vai aqui apresentar um pouco mais a fundo a parte de SAST, né? Então, para quem não conhece, SAST é um acrônimo de mercado que significa Security Application, Static Application Security Test, né? Ou seja, o teste estático de segurança dos aplicativos. De forma geral, né, como que funciona um SAST? Basicamente, você pega a sua aplicação, submete para um scanner, ele vai analisar toda a sua aplicação e te apontar todas as vulnerabilidades, indicando ali
qual é a categoria da vulnerabilidade, qual que é a severidade de cada uma delas, aonde está essa vulnerabilidade, né, o arquivo, fonte e a linha, bem como, né, o mais importante, qual é a boa prática, o que deve ser feito, né, no código para que você corrija essas vulnerabilidades. E esse SAST, como o Daniel acabou de mostrar, ele pode ser feito em diversos momentos e de diversas formas. Então, eu posso fazer diretamente de uma IDE, eu posso fazer, de repente, diretamente de um terminal, através de CLIs, ou eu posso fazer de forma automatizada num processo de esteira de CI/CD, para que eu sempre tenha a validação contínua e automatizada. Ele seria um teste de caixa branca, né? Ele vai pegar e vai Exato, analisar o código, né? exatamente. E aí, a gente trouxe aqui para vocês, né, uma demonstração aí, mais ou menos, de como funciona, né, um fluxo dentro de uma empresa. Então, para a gente iniciar, Pode dar que play? geralmente pode dar o play. Então, geralmente, o que que acontece, né? São definidos lá na parte de planejamento, os requisitos, e aí esses requisitos são transformados em tarefas que vão ser direcionadas para as equipes ou para os desenvolvedores. Então, cada tarefa ali é uma etapa, né, que eu devo transformar em código. Então, nessas tarefas, né, eu tenho toda a documentação, toda a descrição do que deve ser feito e como que o software deve funcionar. E a partir desse entendimento, o desenvolvedor ele consegue ler, saber exatamente o que está sendo pedido, para que no final, né, ele consiga transformar ou traduzir todos esses requisitos em cima de um software, né, de um código-fonte. Então, imagine que eu peguei esse requisito específico e codifiquei ele ali, fiz os testes necessários, as validações para ver se está tudo certinho. E aí eu tenho, né, de forma geral, esse requisito sendo atendido, né? Então, eu vou lá, depois posso ir, que eu codificar, né? Eu posso enviar esse código, então, para o repositório. Então, ele vai fazer o registro, né, dessas alterações ou dessa nova funcionalidade aqui. E aí, automaticamente, uma vez que eu faço esse envio, eu posso ter os testes automatizados para garantir que está tudo ok com o meu software, né? E aí, dentro desse processo, a gente pode fazer uma análise SAST integrada de forma automatizada. Então, aqui, por exemplo, a gente trouxe um scan que pode ser feito na minha branch, ou seja, naquilo que eu alterei. Eu posso ter uma validação ali para ver se está tudo ok, né, sendo nenhuma introdução de falha crítica. Eu posso ter também uma análise automatizada baseada no compliance, ou seja, naquelas políticas que foram definidas, que a gente comentou há pouco, para garantir que o software ele está sendo entregue de acordo com as regras definidas pela organização também. E uma outra prática que pode ser implantada, como vocês podem ver, é análise SAST para garantir ali que está tudo sendo feito com as conformidades de política, mas dependendo da situação, se houverem vulnerabilidades que estão ferindo, né, as minhas políticas, eu posso interromper o CD, né, ou deploy dessa aplicação. Isso para garantir que eu não vou expor a minha organização ou não vou expor, né, esse software a riscos que eu não aceitei anteriormente. E aí eu posso vir, né, como aqui a gente está vendo relatórios direto na pipeline ou direto numa plataforma que vai me trazer todos esses detalhes. E aí eu tenho lá a severidade das falhas, o detalhe, né, de qual é a categoria, o arquivo fonte, qual que é o risco que essa vulnerabilidade traz para nós, bem como também, né, como eu consigo fazer com que essa vulnerabilidade seja corrigida, ou seja, quais são as boas práticas que eu devo implantar no meu código-fonte para que eu não tenha esses problemas, né, ou corrija esses problemas. Bom, aí uma etapa que também pode ser adicionada dentro desse fluxo, que pode ser útil ao desenvolvedor, é a capacidade da gente também pegar todas essas informações que eu acabei de explicar e já abrir automaticamente um card como uma nova história. Então, na próxima vez que eu for trabalhar nesse software, eu já tenho todos esses detalhes da vulnerabilidade, do risco, arquivo fonte, a linha, vetor de ataque,
e toda a explicação, né? Qual que é o risco, qual que é o que essa vulnerabilidade pode trazer de problemas e também as boas práticas de desenvolvimento para que eu corrija, além de links de referência externos, né? E confiáveis, obviamente, como a gente está vendo o Maitre ou o OASP, para que eu possa entender um pouco mais, ter mais exemplos e orientações do que essa vulnerabilidade representa e como que eu posso trabalhar em cima dela. Sensacional. Bom, aqui passando ali um pouco do Maitre, né? Esse link é aberto, então ali tem catalogado todas as vulnerabilidades web, né, existentes hoje. Então é um recurso aí muito útil para quem trabalha tanto com desenvolvimento quanto com segurança. É bem útil saber sobre esses detalhes aí. Bom, então ali a gente viu como o Lucas comentou, né? Viu todo o processo de automatizar ali os testes SAST, né? Então, ou seja, depois que o desenvolvedor programou, né, aquela funcionalidade, juntou com o código dos outros profissionais, né, desenvolvedores também, e aí ele starta geralmente de forma automatizada, né, através de um webhook, ele dispara o processo de compilação, né? Então, nesse ponto a gente fala que a aplicação entrou numa esteira para fazer a compilação e passar por alguns testes de segurança. Esse teste que o Lucas enfatizou, esse é o teste, é um dos testes, é o SAST, tá? Agora vamos para uma segunda parte, tá? Vamos falar um pouco sobre como a codificação está evoluindo. Lá há um tempo atrás, né, o profissional ele tinha aqui, como a gente pode ver nessa figura aqui na esquerda, o profissional tinha o quê? Blocos de notas inteligentes, né? Nós chamamos de IDE, né? Que na verdade são blocos de notas inteligentes, onde ele tem um IntelliSense. Então o profissional ia codificando e o próprio bloco de notas, né? Aqui no caso é o Visual Code, né? Ele já ia autocompletando, né? O código-fonte, né? Ele também uma evolução disso depois foram alguns fóruns um pouco mais eficazes, né? Por exemplo, Stack Overflow, né? Então, o profissional ia desenvolver determinada funcionalidade, ele nem quebrava muito a cabeça, ele jogava lá no Google, achava no Stack Overflow lá e outros fóruns, um trecho de código já mastigado, colocava lá e fazia as alterações. Hoje em dia, hoje em dia com essas ferramentas de IA, está muito mais fácil. Por quê? O programador ele solicita o, a função que ele quer fazer, o trecho de código que ele quer fazer, e a inteligência artificial já joga essa informação ali, esse código-fonte, para ele. O Lucas vai até demonstrar um pouco mais para frente como é feito isso daí na prática, né? E aqui tem várias questões, né, o Rafa, como a gente até comentou numa apresentação passada, né? Então tem o envenenamento de dados, né? Isso. Uma das maiores preocupações é como a IA está aprendendo para passar esse código para nós. Se ela aprendeu pela internet, usando o open source, a gente sabe hoje que 70% do código de open source possui vulnerabilidades. Então, o que ela vai gerar vai se basear no que ela aprendeu. Então, é muito comum uma IA gerar um código para vocês com vulnerabilidade e é comum também o desenvolvedor encontrar uma vulnerabilidade. Como eu corrijo essa vulnerabilidade? Perguntando para a própria IA. Foi ela que criou o código e ela pode inserir outros problemas dentro desse mesmo código. Então, tem que tomar cuidado de onde está vindo essa inteligência para auxiliar o desenvolvedor. Sim. Então a gente já enfatiza aqui que hoje esse ponto aqui, ele é um ponto onde há injeção de vulnerabilidades aí e falhas, né? E aqui a gente trouxe alguns geradores de código, né, por inteligência artificial, né, que geralmente os desenvolvedores utilizam. Você tem o do GitHub, do Tabnine, da Amazon, do Veracode, do Snyk, até do próprio
Visual Code, né? Você tem o IntelliCode, né? Perfeito. E esse é um ponto muito importante desse gráfico. Esse gráfico demonstra assim, onde que é gerado a maior quantidade de efeito do código. É no momento de codificação. Ele foi escrevendo o código. Com o uso da IA e o desenvolvedor utilizando cada vez mais, ele vai pegar códigos prontos, colocar dentro da aplicação, ou utilizar open source. Então, vocês podem ver que 85% das vulnerabilidades foram geradas no momento de codificação. Em testes unitários, testes funcionais, pode ocorrer algum tipo de novidade, alguma solicitação, preciso de uma mudança ou outra. Isso pensando no fluxo de um CI/CD, sempre vai ter pequenas mudanças, mas essa porcentagem é muito, a gente pode dizer, muito alta para no momento da codificação. E a gente fala assim, vamos pensar no shift left, vamos trazer informações para os desenvolvedores para que nesse momento ele consiga reduzir essa quantidade de vulnerabilidades inseridas dentro do próprio código. Sim. Inclusive aqui a gente vê, né? Aqui em tempo de codificação são inseridos 85% dos defeitos, né? E a gente vê aqui que é, a maioria dos bugs, dos defeitos, né? Aqui nós Uhum. estamos falando não estamos falando de bug, né? Nós estamos falando de defeitos de vulnerabilidade, falhas de vulnerabilidades, né? Eles são Exato. identificados no momento dos testes unitários, dos testes funcionais, dos testes do sistema, né? É, E Muito aqui o bom. Shift Left, ele fala justamente disso, né? Então, que é o quê? É você antecipar essa identificação de defeitos, né? Então, você vê esse gráfico aqui, ó. O azul, ele fala sobre os defeitos injetados, né? Então, você tem aqui um pico, né? Logo no início, na fase de codificação. Você tem um restinho aqui nos testes de sistema, né? E testes funcionais. Por quê? Porque aqui é onde são identificadas as falhas de sistema que volta para o desenvolvedor ajustar. Então, nessa fase aqui também são identificados. Então, o conceito de shift left é o quê? É você identificar o quanto antes aqui, ó, até em tempo de desenvolvimento, identificar esses possíveis falhas e vulnerabilidades para você conseguir mitigá-las, né? Esse gráfico aqui em linha vermelha, ele demonstra o quê? Ele demonstra que se você pegar o defeito, né, em produção, ele chega a custar 640 vezes mais do que você pegar esse defeito em tempo de desenvolvimento, né? Por quê? Porque você pegou lá na frente, você corre o risco de alguém te invadir, aí você tem que voltar pelo todo o ciclo, e aí você acaba atrapalhando a produção da sequência natural, né, das novas funcionalidades, tem que passar por todos os processos de teste, todas as burocracias, né? Então, é muito custoso você pegar o erro depois que você lançou em produção, né? É mais barato você pegar aqui. Outras alternativas, além de você utilizar, por exemplo, a parte do SAST, né? E para você identificar aqui em tempo de codificação, geralmente a gente utiliza o SAST, o SCA, já em tempo lá de desenvolvimento, né? Ou ferramentas também que são integradas à IDE, que ele já vai mostrando para o desenvolvedor, vai falando, ó, você usou essa biblioteca, mas essa biblioteca está obsoleta, ela tem bug, ó, utiliza essa no lugar daquela. A forma com que você desenvolveu, ela, por exemplo, você está colocando a senha aí hard-coded no código, não pode, né? Então, esse tipo de ferramenta facilita, né? Viabiliza, na verdade, você encontrar o defeito tanto antes. Outras ações também, por exemplo, que podem fazer você encontrar essa vulnerabilidade um pouco mais cedo, é o próprio a própria modelagem de ameaças, né? Por quê? As falhas, elas nem sempre são somente introduzidas através de código, elas podem aparecer também de uma lógica mal pensada, uma regra de negócio mal pensada, né? Então, esse ponto é muito interessante. E até para complementar essas informações, né?
uma coisa muito importante é não só detectar, né, as vulnerabilidades ali no tempo de codificação, no tempo dos testes, mas pouco a pouco a gente conseguir fazer com que a gente insira menos vulnerabilidades em tempo de codificação. Isso é feito de diversas formas, né? Então, como a gente citou aqui, isso pode ser feito principalmente através de treinamentos, conscientização, através também de até ferramentas que podem auxiliar nisso, né? Nessa detecção, nessa conscientização, a parte de modelagem de ameaças que o Daniel também comentou é bem importante, para que nessa fase aí, como a gente está vendo nessa animação, né? Aos poucos a gente comece a cada vez mais introduzir menos vulnerabilidades. Então, aí a gente já tem um processo muito mais maduro de desenvolvimento seguro. Bom, e aí aqui nós trazemos uma outra demonstração bem legal aí para vocês. Pode dar o play, Daniel. Então, imagine ali que, de novo, né, a gente tem ali as tarefas, como a gente já comentou anteriormente. Então, seguindo nesse processo aí que a gente acabou de mostrar, vou pegar essa tarefa aqui que a gente trabalhou inicialmente, e aí nós vamos passar por um modelo mais comum que hoje acontece desenvolvimento, tá? Eu acho que ele não deu play ainda, Daniel. Acho que deve ter, não sei se ele parou. Aí, agora sim. Bom, então, cliquei aqui na tarefa. Bom, aí já estou meio com um pouco de preguiça aí de pensar na lógica. Vou ali usar o nosso amigo ChatGPT para já trazer um código para mim ou ganhar um pouquinho de tempo. Então, Já vou ali, copia pego, logo o título da história, né? já pego a tarefa, complemento ali, ó, já me traz o código-fonte, porque eu não quero me esforçar muito, né? E aí ele vai lá, começa a escrever para mim, vou aguardar aqui ele terminar de fazer a minha tarefa, posso ir ali tomar um café, fazer alguma coisa diferente, e aí depois eu posso voltar para conferir o que, que ele trouxe para mim, né? Inclusive, é até bem legal que, além de trazer o código, ele já me trouxe também quais comandos eu posso utilizar para testar, ver se está funcionando. Então, ele já fez todo o trabalho por mim, né? E aí, depois eu posso vir, né, no código ali, ver o que, que ele trouxe para a gente e validar para ver se de fato faz sentido, né, se está tudo certinho. E aí, fazendo essa validação, eu posso vir ali, copiar o código e já trazer para a minha IDE para que eu possa implantar essa atividade de uma forma mais prática, né? Então, imaginem que essa tarefa aqui eu implantei dentro do meu software. Agora é a hora de fazer análise estática, tá? Então, eu vou lá, tenho um plugin instalado na minha IDE, faço esse scan, aguardo ali um tempinho para ele validar e trazer os resultados para mim. Já vai trazer aqui. E aí eu já tenho todas as vulnerabilidades já separadas por criticidade, quais são as categorias, e eu tenho os detalhes de cada uma delas a partir do momento que eu clico. Mas aqui eu vou fazer um filtro para eu focar apenas nas mais importantes ou mais críticas, tá? Só para vocês verem que é possível fazer esse recurso também. Então, filtrei aqui pelas mais críticas, vou começar a trabalhar nessa primeira vulnerabilidade, ele me apresenta ali o código-fonte, aonde exatamente ocorre a vulnerabilidade no meu código, e aí eu vou para os detalhes. Então, eu tenho as informações aqui de qual categoria, né? No caso, seria o OS Command Injection, toda a explicação de risco, por que que acontece como acontece, além dos links de referência, e aí nós temos, né, a vantagem, por exemplo, de hoje conseguir ter uma ferramenta que me auxilia a fazer a correção automática desse código. Então, ele está mostrando ali exatamente qual é a linha de código que será removida e qual linha será adicionada para fazer a correção. E dependendo do caso, eu posso ter mais de uma opção possível de correção. E aí basta eu analisar quais delas, né, se aplica melhor ao cenário. Uma vez que eu fiz essa avaliação, eu posso ali dar um apply fix. E aí ele já traz essa correção automaticamente para a gente. Ou seja, além de fazer a tarefa, eu já tenho também a validação que ela está segura a partir dessa análise aqui.
Uma vez que eu fiz isso, tanto para essa ou para as demais, né? Nesse exemplo aqui, a gente confirmou, fez a correção apenas de uma, vou lá e faço a alteração. Então, ou seja, eu vou seguir o processo ali comum de enviar esse código já criado, já feito a análise de forma segura para o meu repositório. E ali eu coloco as informações básicas, né, sobre essa nova alteração que eu fiz, para que lá na frente, né, alguém que tem ali permissão vai fazer a revisão da minha tarefa para ver se está tudo certinho e validar e aprovar ou rejeitar, dependendo da situação, né? Então aqui eu estou fazendo a última validação para enviar para o repositório, fez o envio, aí eu vou lá para o meu repositório de código para validar ali a alteração que foi feita. Então, já estou aqui dentro dele, vou abrir os pull request, que foi feito também. Dentro desse pull request, então, a pessoa que tem a permissão, né, ou responsável em fazer essa validação, vai ver ali exatamente o que foi feito, né? Nesse caso aqui, a gente fez um pull request já com a alteração da vulnerabilidade, ou seja, a correção que foi aplicada também nele. Esse aí seria o code review, né? Exatamente, esse processo. Etapa de validação manual. Eu tenho uma dúvida aqui sobre essa ferramenta aí. Ela utiliza inteligência artificial, não é? Perfeitamente. Nesse caso, né, a gente usou o Veracode Fix e ele utiliza uma base interna, né, confiável. Então, essa é uma inteligência artificial interna somente, né? Ele não busca pela internet como um chat GPT e ele é curado, né? Ou seja, ele é supervisionado por pessoas responsáveis, né? Que constantemente estão avaliando o aprendizado dessas sugestões de código para sugerir sempre a melhor opção possível, né? Ah, então esse tipo de solução não é igual o chat GPT, né? Que fica aberto ao público e não tem um monitoramento, né? Um aprendizado lá, um modelo específico, né? É algo mais propício para ser utilizado nesse caso mesmo, né? Perfeitamente, porque Essa se a era a minha gente dúvida. pensar, se a gente pensar até no que o Rafa disse, né, essa questão do envenenamento e etc., a gente não corre esse risco aqui, porque a gente tem uma fonte confiável. No chat GPT, você pode até fazer um experimento, tentar pedir para ele corrigir, mas não é uma garantia 100%, porque, como a gente sabe, Exatamente. ele tem um aprendizado todo aberto, com diversas fontes, e cada vez que a gente pergunta, faz a mesma pergunta, ele pode cuspir respostas diferentes. Então, a gente não tem garantia de que isso é de fato seguro, né? Quer complementar com alguma coisa, ô Rafa? Não, o Lucas foi bem sucinto na parte da explicação. Parabéns. E até perguntando na parte 2, parece que temos uma questão também. Eu posso falar a questão já? Sim, Pode Pode? sim. pode. Então, fizeram uma questão aqui. Hoje temos muitos problemas com a contabilidade das informações que o Scam nos traz. Como podemos lidar com isso? Através de Security Champion? Hoje a IA pode ajudar com isso? Podemos aplicar alguma boa prática com isso? Sim, um ponto muito importante é a confiabilidade, tá? Hoje eu posso falar que a Veracruz traz menos de 1% de falso positivo, então ela é bem assertiva nesse ponto, mas uma das boas práticas é muito utilizada é o Security Champions, como você colocou na pergunta. O Security Champions também, além de ter um conhecimento de desenvolvimento, realizamos um treinamento junto com eles para ter um conhecimento de segurança e eles funcionam como uma ponte entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de segurança. A gente sabe que a gente pode ter uma dificuldade de comunicação, mas o Security Champions vai ajudar para facilitar essa comunicação também. Muitos dos pontos, a gente também pensa em fazer workshop com os desenvolvedores. Vamos mostrar a importância da segurança para os desenvolvedores. E com o Shift Left, a gente já verifica que com o uso da ferramenta, ele começa a dizer, como eu corrijo essa vulnerabilidade? Nos próximos desenvolvimentos, ele sabe que ele não deve fazer. Isso ajuda muito a subir a maturidade do desenvolvedor também. Então, um conjunto de trabalho com security champions, mais ativo a comunicação entre segurança e desenvolvimento, e workshops para fazer um enablement dos desenvolvedores, subir a maturidade de conhecimento deles, tudo isso resulta numa melhor prática
para garantir a maturidade de toda a aplicação, de toda a empresa no desenvolvimento. Eu não sei quem perguntou, mas eu acho que eu consegui responder a pergunta dessa pessoa. Nos próximos episódios, a gente vai mostrar a questão de KPIs, indicadores, tá? Que vão auxiliar no trabalho do Security Champion, né? Aqui a gente só. É que não, ia ficar muito maçante a gente falar tudo num episódio só. Então a gente quebrou em 3 séries. Então nos próximos a gente vai mostrar. Eu acho que o próximo é sobre SCA e segurança de containers, né? Segurança de códigos de terceiro e containers. E o último seria DAST e KPIs. Então acompanha a gente que vai ficar um pouco mais claro. Temos outra pergunta que hoje é possível validar qual o impacto que teria com o fixing no ambiente? Como posso saber o ganho econômico? É possível ter esse indicativo? Sim, dentro do Analytics da Veracode é possível ter esse indicativo. E como funciona esse indicativo? O Veracode Fix tem uma gama de linguagens que ele trabalha e as vulnerabilidades que ele trabalha dentro de cada linguagem. Uma conta rápida seria esse tipo de vulnerabilidade. Sem a IA, quanto tempo o desenvolvedor levaria para corrigir essa vulnerabilidade? Se pensamos numa média de 2 a 4 horas, né, que a gente tem que pensar que não é só o tempo do desenvolvedor, mas é o tempo de QA, toda a equipe que está trabalhando nesse processo, com o uso do Fix, a gente pode reduzir isso para segundos, ou até 2, 10 minutos. Então, a redução e o custo vai ser muito menor. Se pensamos em hora de desenvolvimento, alocação de pessoal, toda a equipe envolvida nesse processo, processamento de servidores, por exemplo, dos agentes CI/CD, tudo isso vai auxiliar e gerar esse custo, essa redução de custos que está esperando. Maravilha, pessoal. Acho que é isso. Não estou vendo mais nenhuma dúvida aqui. Dani, Rafael e Lucas, muito obrigada pelo conteúdo, por todo o conteúdo apresentado. Nos próximos TED Talks a gente vai falar bastante sobre isso ainda, né? Sim. E só relembrando ao público que se vocês quiserem rever esse conteúdo, o webinar vai ficar disponível no YouTube e no LinkedIn para vocês. Fiquem de olho nas nossas redes sociais também, para vocês conseguirem assistir aos próximos TED Talks sobre esse assunto. Vocês querem falar alguma coisa antes de finalizar? Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado, pessoal. E qualquer dúvida, vocês podem ter contato conosco, com a Red Belt, que a gente vai ter o prazer de responder essas dúvidas para vocês. Espero que tenham gostado. Forte abraço, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais, viu? Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a call.